Nós sabemos porque estamos aqui. Gosto sempre de lembrar também, para que a nossa fé, a cada momento, vá se desenvolvendo, acreditando, porque o nosso Deus que nos criou, o nosso Pai, Ele tem nos abençoado e Ele nos diz que é pela fé que Ele abençoa. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois Deus é galardoador daquele que o busca. Esses são motivos de nós estarmos aqui neste momento. Nós somos criados, irmãos, para sermos adoradores. Deus nos criou para adorar a Ele. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando nós ouvimos que Deus é tudo isso e muito mais, nós temos segurança em nossa vida. E temos motivo por estarmos aqui, nesta noite, na sua casa de oração. E podemos lembrar, fazendo uma conjectura, lá desde o início da criação, até esse momento que vivemos, a gente lembra que as Escrituras, lá começando do primeiro capítulo de Gênesis, como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem, como Deus criou o primeiro casal, tudo ali vai nos orientando e verdadeiramente declarando que nós temos um Pai, um Criador, um Deus todo-poderoso. E a Bíblia também nos diz que nós cremos e confiamos que Deus, todas as tardes, estava ali com Adão e Eva, que foi o primeiro casal que Ele criou. E graças a esse nosso Deus maravilhoso e eterno, que nos dá sabedoria e nos criou com esse potencial de sabedoria, isso é genético para a vida humana, nós entendemos muito bem o que Deus faria ali toda tarde com Adão e Eva. Claro, que era ensinando, orientando, para que eles se mantessem, não é? Tranquilos, felizes e tivessem sua vida eterna. Com Deus tranquilo, sossegado. E é o que nós hoje almejamos também. Esse mesmo Deus de ontem que esteve ali com Adão e Eva, que esteve ali no Jardim do Éden, é o Deus que sempre também vai em nossa casa, vai no nosso emprego, vai na nossa igreja, como está aqui agora, vem em nossos corações, porque Deus é zeloso. Deus cuida de nós. E lembrando uma situação que não foi agradável a Deus, quando Adão e Eva, ou Eva e Adão, resolveram, que primeiro foi Eva, e depois veio Adão, na questão da desobediência, a gente entender, meus queridos amados irmãos, que Deus sempre zelou e cuidou, mas eles desobedeceram. Que também precisamos estarmos atentos. O que causa uma desobediência a um Deus que nos criou para vivermos bem. Deus não criou o homem para a morte. Está provado que Deus criou o homem para viver eternamente. O homem vai viver eternamente. Se ele é desobediente, ele vai viver eternamente num tormento eterno, sofrendo para sempre. Se ele é obediente, ele vai viver na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, feliz e com vida de abundância. É promessa do nosso Criador, do nosso Deus eterno. E nós vamos tirando nos dias de hoje, e daquilo que Deus preparou para a gente hoje, nos avivarmos em relação aos dias que vivemos. Falamos no início da direção do culto, que nós, irmãos queridos e amados, fomos criados para viver bem, fomos criados para ser felizes, fomos criados para viver em abundância, e para isso, viver eternamente com Deus. Mas há uma coisa importantíssima para a nossa vida, que essa nossa fé, essa nossa confiança, ela seja crescente a cada momento da nossa vida, ela seja forte, ela seja prática.
ela não pode apenas, irmãos, ser da nossa boca, eu creio em Deus. Não. Ela tem que ser muito mais do que isso. Falarmos e vivenciarmos. E João registra uma palavra de Jesus, lá no capítulo 11, no verso 40, que deve hoje trazer para nós essa força, essa alegria, que Deus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então veja que há uma necessidade da gente confiar em Deus. E Deus, Ele vai operar, Ele vai abençoar, Ele vai nos ajudar a caminhar nos momentos tão difíceis que vivemos, em um mundo tão terrível, totalmente contaminado pelo pecado, nos fazendo ser felizes mesmo dentro desse mundo. Mas precisamos crer, confiar e vivenciar aquilo que cada dia Ele tem trazido ao nosso coração. Deus quer que vivamos felizes. Mas já que o primeiro casal pecou e que esse pecado se estendeu a toda a humanidade, onde Davi confessa, no Salmo 51, verso 5, que desde a sua mãe, ele vivia no pecado, ele nasceu do pecado, porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva. E esse pecado, pela nossa confissão, ele precisa sair de dentro de nós. Paulo fala à igreja dos Romanos, no capítulo 10, verso 9. Se confessares com tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós vamos seguindo a palavra que é a verdade de Deus e que é a direção para essa nossa vida eterna com Ele. Veja que o nosso amado irmão salmista, no Salmo 119, verso 105, ele entendia isso, na sua caminhada terrena. Ele via que a palavra de Deus, ele disse, é lâmpada para os meus pés, e é luz para o meu caminho. Sabemos, meus queridos, amados irmãos, essa luz que aqui está acesa, ela clareia para a gente enxergar bem. Mas se nós apagarmos aqui, fica difícil eu ler ali o livro do Senhor, a palavra de Deus. Veja. Essa lâmpada natural, essa luz natural. Mas essa luz acesa eu posso enxergar melhor e posso não tropeçar aqui, nesta estante de Bíblia. E esse homem de Deus, ele entendeu que a palavra de Deus seria essa luz, seria a iluminação da sua caminhada, dos seus passos. Ele mostraria aquilo que onde ele pudesse pisar, ele poderia se machucar, ou cair, ou quebrar uma perna, mas a palavra de Deus, como ele interpreta, como sendo a luz do seu caminho, para lhe livrar do pecado, lhe livrar do erro, lhe mostrar a verdade. E uma outra coisa maravilhosa, essa palavra de Deus é o verbo divino, é Jesus Cristo. Lembra no primeiro capítulo do Evangelho de João? Que Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus? Se você vai lá na gramática e busca o significado de verbo, o verbo é a palavra. É a palavra que nomeia o ser. É a palavra variável que nomeia o ser. Isso eu aprendi no primário. Ainda me lembro. O verbo é a palavra que nomeia, a palavra variável que nomeia o ser. Então, essa palavra é Jesus. E você pode lembrar que, na verdade, que você precisa receber essa palavra, e essa palavra é você recebendo Jesus, os ensinos do nosso mestre, quando ele fala lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. O que é que nós estamos ouvindo? A palavra de Deus. Jesus é essa palavra. Por isso que essa palavra ela tem que ser bem recebida, ela tem que ser bem acolhida, ela tem que ser bem entendida. Porque nós estamos recebendo aquele que é a luz da nossa vida, aquele que é vida para nós, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Por isso que nunca podemos abrir mão de Jesus, nunca podemos abrir mão dos ensinos da palavra de Deus. Ela precisa ser estudada diariamente, para alimentar o nosso espírito, para avivar a nossa fé, para despertar a nossa vida dentro de um mundo tão terrível e difícil. Quando a gente olha para o mundo hoje, podemos ver mortes e mais mortes. Agora tem mais de não sei quantos, mais de 30 mil
mortos naquele terremoto na Turquia. A Turquia foi um lugar onde Paulo andou, onde Paulo pregou. É ali vizinho de Coríntios, de Efésios, é ali próximo, na Ásia Menor. Povos que já ouviram de Deus, mas que adoram outros deuses, deuses criados pela mão dos homens, não o Deus vivo, verdadeiro, porque ouviram. Hoje nós lamentamos, dói no nosso coração, de ver aquela quantidade de pessoas morrendo. Aí você pode lembrar dos escritos sagrados lá no Antigo Testamento, naquela caminhada no deserto, que teve uma noite que Deus abriu a terra, que morreram mais de 21.000 pessoas. Tudo isso trata-se do pecado. Lembramos que Paulo fala em Romanos, a igreja de Roma, no capítulo 6, verso 23, conhecidíssimo de todo mundo, até aquele que não tem familiaridade com a Escritura sabe, que o salário do pecado é a morte. Mas qual é a parte B desse verso? Pois o dom gratuito de Deus é a vida. Então não é difícil da gente compreender que o pecado não deve fazer parte de nossa vida, que nós temos que rejeitar as coisas erradas. Olha, as promessas de Deus é para nos suprir de tudo que nós necessitarmos. Então Deus não mente, Deus não é homem para mentir, a palavra diz. Deus não é filho de homem para se arrepender. Então todas as promessas que estão aqui nas Escrituras, para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que entrega a sua vida a Jesus, é promessa de suprimento, de nos sustentar, de nos manter, de nos livrar, de nos dar a vida eterna. Então é preciso, irmãos queridos e amados, a gente ter essa fé forte, firme, crescente, dar prioridade às coisas de Deus. Falando em prioridade, você vai lembrar da palavra que Jesus Cristo falou, lá registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Para quê? Para quê? Para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Sabe o que é? Sua vida terrena. Ele vai suprir o seu vestir, o seu calçar, o seu alimento, a sua saúde. Ele vai manter, ele vai lhe curar, ele vai lhe ajudar a você caminhar. E ainda, primeiramente, a parte espiritual, lhe sustentar para a sua vida eterna com Ele. Mas o que é que ele diz na primeira frase? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quem é o reino dos céus? Jesus. Jesus é o reino dos céus que chegou a nós. Aquele que abriu o coração, aquele que aceitou Jesus, Jesus entra. Então, irmãos queridos e amados, nós não podemos sermos vacilantes em relação à nossa caminhada. Nós temos que confiar e crer que aqui desta terra nós somos simplesmente peregrinos. Nós não somos mais moradores dessa terra. Nós estamos caminhando em busca da Nova Jerusalém. Podemos lembrar quando aquele povo hebreu orou, sendo pressionado, oprimido, castigado, judiado pelos faraós da vida naquela época do Egito. Eles oraram, eles não suportaram mais o sofrimento. E vocês podem olhar hoje, o sofrimento do mundo que nós estamos vivendo não é diferente, só muda a época. Eles oraram, Deus ouviu, e escolheu aquele povo para ser o seu povo. Olha que honra. Eu também me lembrando, aquele sentado, da honra de ser escolhido, como estive um dia perdido lá no mundo, e Deus me arrancar como arrancou todos vocês. Assim Deus fez com os hebreus, arrancou lá do Egito, livrou da mão de Faraó, e eles viram com seus próprios olhos, são testemunhas oculares, o mar se abrir. Você já parou para refletir? Você chega ali na frente de Atalaia, né? O mar nosso aqui, aquela imensidão de água, como poderia aquela água se dividir, aquele volume de água se abrirem? Só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer isso e fez, que é o nosso Deus. Deus abriu aquele mar para dar liberdade àquele povo. Deus abriu o nosso mar aqui nesta terra, quando vivíamos lá no pecado, no Egito dessa terra.
também para nos dar vida, também para nos dar salvação, também para nos dar aquilo que Ele quer, vida eterna com Ele. E lembramos que nesta caminhada, muitos desobedeceram, vendo o que Deus fez com seus próprios olhos. Deus abrir aquele mar, dar a vitória a ele, e seus inimigos todos foram destruídos. Hoje, irmãos, não é diferente, o Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele não mudou. Deus também tem destruído aquele inimigo que vem contra nós, e vai continuar nos protegendo, nos guardando, é promessa de Deus. Mas nós precisamos ter um compromisso, nós precisamos obedecer, nós precisamos conhecer mais Deus, nós precisamos priorizar Deus em nossa vida. Se Ele disse que acrescentaria, se nós buscássemos primeiro Ele acrescentaria tudo que nós precisássemos. Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa fé? Vamos lembrar da primeira parte de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos ter uma fé viva, precisamos ter uma confiança plena, e é isso que vai agradar o coração de Deus. Aquilo que você declara da sua fé, da sua confiança. Irmãos, a história do cristianismo é verdadeira. Deus precisou deixar a sua glória, se esvaziar de si. Vocês já pararam para pensar só nessa parte? Um Deus todo-poderoso deixou tudo para vir à terra, para nos dar vida. Gente, pare e pense. Esse Deus que está aqui agora conosco, Ele se faz carne, nasce de uma mulher obediente e temente a Deus, uma mulher santa. Porque Maria de Nazaré não é a outra Maria, só existe uma Maria, a mãe de Jesus Cristo, é Maria de Nazaré. Uma mulher que é um exemplo para a humanidade, de obediência e temor a Deus. Quer confirmar isso? Você vai lá no Evangelho de João, capítulo 2. Na questão da transformação da água para o vinho, naquele casamento que Jesus estava ali. Então, meus amados irmãos, não podemos abrir mão desta palavra que é Jesus e pôr na prática da vida, para alcançarmos a vitória. A busca dessa palavra vai nos trazer a consciência e a sabedoria que devemos estar nos preparando para este momento. Toda escatologia bíblica, principalmente um livro mais conhecido, Mateus 24, Mateus 25, Daniel, do 7 até o 13, Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, é a escatologia de Jesus. São os dias que viveremos amanhã e os finais dos dias que estamos passando hoje. Tudo está escrito e tudo já está acontecendo. Quando você vai lá em Mateus, no Evangelho, no capítulo 24, já vai mostrar lá coisas que estão fáceis de se distinguir, de você entender. Primeiramente, sobre a Turquia, que agora é o fato mais recente. Terremoto, está lá. São sinais da vinda de Jesus, terremoto. Quando você olha, tem até uma propaganda na televisão que eu não gosto de assistir, porque dói meu coração muito. As crianças padecendo, sofrendo. Ai, se eu falar aqui eu vou chorar. De dor, de ver, porque tudo aquilo a gente sabe que é o homem quem causou o sofrimento daquelas crianças. Principalmente ali na África, naquela parte mais pobre. Aquele povo humilde, morrendo de fome. Lá em Mateus 24 está assim, falando da fome. Quando você olha para a terra e você vê o número de criminalidade crescendo dia após dia, está lá em Mateus 24. A iniquidade, o pecado crescendo, a prostituição, cada dia mais crescendo na face da terra, a promiscuidade, cada dia mais crescendo na terra. Hoje eu enviei para cada um dos irmãos uma mensagem sobre a maldição do carnaval. Um pastor americano
que estava pregando numa igreja, não sei se é Rio de Janeiro, eu esqueci, é de Paulo. A irmã Amanda que sabe que Rafael gosta muito de ouvir ele. É Paulo Gomes? Eu não me lembro. Paulo Júnior. É ele mesmo. Ali é um homem também que prega com veemência. Gosto muito de ouvir ele também. E esse pastor estava falando coisas poderosíssimas que muitos não querem falar, para não perderem a sua pompa terrena, as coisas materiais. Então, irmãos queridos, quantos ainda estão sofrendo nessa festa do diabo? Eu não posso dizer outra coisa. Sofremos pelos que ainda estão ali envolvidos por falta de conhecimento. Oramos por eles, mas é uma festa que destrói vidas. O caráter, a moral das famílias são destruídas nessas festas. Porque muitas coisas, veja que na minha época de jovem, adolescente jovem, quando se falava em droga, nós tremíamos. Hoje se tornou comum, nos 4 cantos da terra. Em todo canto se acha droga. A prática da prostituição, se fosse um homem ou uma mulher que vivesse na prática da prostituição, a gente se escondia com medo, a gente corria. Porque era coisas raras, mas hoje se tornou comum também, no dia a dia da vida. Então, se confirma a verdade de Deus, da sua palavra. Então, irmãos queridos, nós não temos como parar para refletir de que necessitamos muito de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos uma familiaridade maior com as Escrituras, de nos aproximarmos de Deus pela palavra, buscarmos forças, coragem físicas e espirituais para estudar a palavra, para cultuar, para vir à igreja, para adorar o Senhor, para se livrar do mal da terra. Isso é individual, irmãos. Isso é cada um pessoal que tem que tomar posse da sua fé, da sua confiança em Deus. Estamos aqui coletivamente, mas cada um precisa entender que esse Deus é maravilhoso e que o mundo tente lhe oferecer algo, Deus tem algo melhor. Deus tem o que você quer. O que precisamos é buscar. Dá para a gente entender. Quando alguém busca no mundo, encontra as coisas do mundo. E se nós buscarmos em Deus, encontraremos as coisas de Deus. É nós nos encorajarmos, irmãos. Nós precisamos acreditar. E que não possamos temer, porque nós não sabemos o dia que Jesus Cristo vai voltar. Nem a hora. As Escrituras dizem que nem o próprio Jesus Cristo sabe, só o Pai. Mas se formos para a escatologia das Escrituras, a gente pode ter certeza, irmãos, e eu lhe dou garantia. Os sinais que estão escritos da vinda de Jesus já foram cumpridos. O que falta e que eu entendo é que todos possam ouvir essa palavra, para que Jesus volte. Está escrito que todos ouvirão, até o último quando ouvir, aí o Senhor vai estar descendo sobre as nuvens. Mas nós não sabemos o dia. Os missionários estão espalhados nos 4 cantos da face da terra. A palavra de Deus está sendo propagada, queira o homem ou não. Vocês fiquem descansados, porque o comunismo já foi destruído pelo cristianismo. Hoje o que o comunismo está parecendo se levantar é apenas fogo de palha. Daqui a pouco se apaga. Porque o cristianismo é o poder de Deus. Porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Porque Jesus Cristo é o Rei dos reis. Porque Jesus Cristo é o Deus dos deuses. Por que a igreja de Cristo está de pé e continuará? Porque o próprio Jesus Cristo determinou. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, verso 16. Quando ele chama Pedro para que rebanhasse a sua igreja, ele deu tranquilidade a Pedro, como para a igreja hoje. Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas, mas eu serei a pedra de sustentação da igreja.
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso até para nós hoje, vendo o que está acontecendo nesses últimos dias, a tranquilidade, a suavidade de continuarmos caminhando. Agora precisamos continuar adorando a Deus. E adorando a Deus, irmão, não é só aqui dentro do santuário, no templo do Senhor, mas adorando a Deus com a vida diária. Aonde quer que estejamos, seja no lar, seja no casamento, seja no trabalho, seja na escola. É essa continuidade que precisamos ter com Cristo, mostrando verdadeiramente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amados, o que nós podemos trazermos para que a gente possa refletir, e uma coisa muito importante até para o momento que nós estamos vivendo. Quem daqui não está passando por sofrimento, lutas e problemas, levante a mão. Ninguém levantou, nem eu também. Mas antes de fazer uma contextualização, vamos lembrar do que Jesus disse, registrado por João, no capítulo 16, verso 33, o outro foi o 6, esse é o 16, o outro foi Mateus, esse é João, que Jesus disse assim: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Por isso que você está passando hoje essas lutas, todos nós. Ninguém aqui levantou a mão para dizer que não estava passando problema. Mas ele diz uma coisa: tenha bom ânimo. Podemos levar mais profundo. Confie em mim. Creia em mim. Aí ele vai para a parte C. Eu venci o mundo. Então, nós não temos o que temer das aflições e problemas, como todo mundo passa por problema. Eu lembrei desse texto, mas eu quero compartilhar de outra situação, que é bem propícia para os momentos, bem pertinente para agora, desses dias que vivemos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37. Gênesis 37, nós vamos ler do 1 ao 5. Gênesis. Se alguém não encontrou, eu posso ir até aí ajudar. Danilo não encontrou? Já que o nosso irmão colocou ali, começando do 1 até o 5. O nosso irmão botou aqui no monitor. Vamos ler juntos. Pode ler, igreja. Já estavam divididos, né? Amém? Que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. Veja bem, até nesse verso 5, o problema que José causou no meio da sua família. Porque ele contava para seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Então veja hoje a igreja do Senhor nos dias que vivemos.
porque protestamos, porque vamos de encontro às coisas erradas. Qual era a intenção de José, levando para seu pai, o patriarca da sua família, as dificuldades que seus irmãos enfrentavam para serem consertados, mas eles não admitiam e passaram a terem ódio de José. Irmãos, como hoje falamos desde o princípio que as coisas ruins têm crescido terrivelmente aqui na terra. Naqueles dias, os problemas já existiam, mas muito menos do que hoje. Mas problemas, desde o dia que o pecado entrou na terra, passou a contaminar a humanidade, as famílias. Desde ali de Gênesis 3, quando Moisés relata sobre o pecado introduzido na humanidade, no homem. Irmãos, José, ele foi aprovado. Uma história muito conhecidíssima da humanidade, quanto mais dos crentes. José teve grandes desafios. José passou por momentos delicadíssimos. E quando Deus trazendo essa palavra em meu coração, eu fui me lembrando da minha própria vida. Dos momentos de quando Deus me converteu e que eu comecei a compartilhar dessa palavra. Quantas situações eu enfrentei, como o próprio José, quando quis colocar seus irmãos na ordem, porque José sempre foi amado pelo seu pai por um simples motivo: obediência. José era obediente ao seu pai. José respeitava o seu pai. E uma outra coisa, José não foi só obediente ao seu pai. José também foi obediente a Faraó. José também foi obediente a Faraó. Obedeceu às regras, claro, pela direção de Deus, mas ele fez se cumprir aquilo que era determinado quando ele foi chamado para ser governador do Egito. E uma terceira situação, José foi obediente a Deus. Olha, irmãos queridos e amados, o que nós vamos desfrutar neste momento, para muitos que conhecem essa história de José, uma história que é reprisada na mídia quase todo dia. Se você acessar na internet e lá botar José do Egito, aparece o filme para você assistir toda a história, como foi passado em algumas redes de televisões. Então é uma história conhecida, mas uma importância maior é da gente observar, não só assistir esse filme, não só ler aqui a situação escrita de que José passou, do comportamento de José, mas a gente precisa se atentar muito mais na aprovação de José, no comportamento de José, para que nós também, para sermos aprovados, possamos tirar lições da vida de José, para também gozarmos da bênção de Deus na sua aprovação. A primeira verdade para a aprovação de José, irmãos, foi pela palavra do seu pai. O verso 3 diz assim: Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Essa túnica causou um problema gravíssimo no meio da família de José. Eles ficaram enciumados, eles ficaram invejados de José. E começou a polêmica, começou a se levantar contra. Para completar, como nós lemos, José tem um sonho e José resolve contar esse sonho para os seus irmãos, para a sua família.
a coisa ficou mais apertada ainda. Então, irmãos queridos e amados, para esta nossa nova vida que nós temos, o mesmo Deus revelador a José é o Deus que sempre tem revelado também aos nossos corações, e muitas das vezes através de sonhos. E da mesma forma, acontece problemas e dificuldades quando nós contamos esses sonhos, quando nós contamos as revelações que Deus traz ao nosso coração. Causa inveja, causa ciúme, e podemos até olhar na família de Cristo, na igreja do Senhor. Muitas das vezes acontece um enciumar do outro por alguma situação ou outra. Porque tudo isso vem por uma falta de obediência e de temor de alguém que tem esse comportamento diante de Deus. Sabendo que Deus, Ele ama todos igualmente. Não há amor maior de Deus por outro. Deus ama todos por igual. Então nós não temos com quem ciumar, nós não temos com quem invejar, nós não temos com quem contender, nós não temos com que criar alguma confusão. Não tem necessidade. Porque o propósito de Deus não é para um, é para todos. Mas tem uma posição que deve ser tomada agora individualmente. A fé, a vontade, o querer, o crer, o confiar em Deus, o se juntar a Deus. Aí é onde está a diferença. Foi o caso dos irmãos de José. José era obediente, os irmãos não eram obedientes. Veja que a desobediência causa danos, causa dor de cabeça, causa problema. Então, irmãos, José foi aprovado pela palavra do pai. José era um filho obediente, mais do que os outros. E por ser obediente, ele tinha seus privilégios. Podemos refletir uma situação do mundo. Por que muitos entram em situações terríveis e más até a morte e outros não? Porque a desobediência causa danos maior. O obediente tem uma garantia de Deus, da sua segurança, da sua proteção, da sua direção. Se formos lá para o salmista, no Salmo 34, verso 7, as Escrituras diz que aqueles que temem ao Senhor, Deus dará ordem aos seus anjos para acamparem ao seu redor e livrar do mal. Então veja, aqueles que são tementes, Deus ama todos, mas todos precisam temer a Deus, para que tenha a guarda, a proteção. E não é difícil, Deus não faz acepção de pessoas, não é difícil a gente entender. Se o meu irmão Jacó, que está aqui, o nome dele é Jacó, viu? Que é Israel. Ele tem algo para me dar, mas eu não quero. Eu só chateio ele, só incomodo ele. Claro que ele não vai me dar uma coisa que eu não quero. Então a bênção do Senhor é para os que querem, para os que crerem. Mas Deus continua amando todos, sem exceção. Mas Deus deu ao homem a sua posição que devida precisa assumir. O homem tem que querer. Você vai lembrar do texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia? Vocês ouviram? Mas vocês notaram alguma coisa nesse verso? Pronto. A ressalva feita por Jesus e por Mateus. Para todo, Mateus não, João. Para todo que nele crê. Então é preciso crer.
é preciso confiar, é preciso obedecer, é preciso temer. Queremos guarda do Senhor? O que foi que disse o Salmo 34, verso 7? Os que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor é a posição devida a ser tomada por aquele que confia em Deus, por aquele que quer felicidade, por aquele que quer vitória. Foi o que José foi aprovado. José, irmãos, deu crédito à palavra do seu pai. José seguiu o que o seu pai ensinava. José foi obediente ao pai. José seguiu a direção que o pai orientou. Quantos dos nossos pais, algumas das vezes quando vamos sair, ele diz, cuidado com isso, vá por ali, faça aquilo ali. E quantos a gente sabe que tiveram situações trágicas porque desobedeceram aquilo que seus pais orientaram? Não é diferente dessa história de há muitos anos atrás. Mas José obedeceu. E José foi aprovado pelo seu pai, porque era um filho obediente. Nós temos hoje um pai terreno, para aqueles que ainda têm, eu não tenho mais, mas temos uma mãe, temos aqueles que estão no cuidado das nossas vidas, que nos orientam para o bem. José foi aprovado quem entendeu que era para o seu bem, que seu pai era um homem ligado a Deus, e seria para a sua felicidade. Então, irmãos, a palavra de Deus nos aprova a ser feliz. Por isso que nós temos que crer, por isso que nós temos que confiar, por isso que nós temos que seguir. Não é difícil também a gente entender. Quando você olha lá para fora, para aqueles que estão desligados da palavra, passam momentos difíceis, terríveis, e que findam sucumbindo. Porque a desobediência causa este mal. Mas a obediência traz felicidade. A palavra de Deus nos traz felicidade. A palavra de Deus nos traz alegria. Mas há essa posição de crer, de confiar. Veja que Jesus deixou bem claro, Deus, irmãos queridos, disse que amou a todos e ama, e que deu seu Filho para todos sejam salvos por Ele. Mas tem que crer, para todo aquele que nele crê. Então não é para todos, é para todos que crerem. Será para todos se todos crerem. É preciso crer para ser para nós. Se não crer, não vai ser. Será que eu estou bem da cabeça para falar assim? Porque está escrito. Porque muitos, Deus me ama. Deus ama sim a todos. Ele pode estar na maior situação de criminalidade. Deus continua amando ele, não desistiu dele até hoje. Pode estar na situação maior de prostituição. Deus ama ele. Eu conheço um pastor Flávio, que ele foi travesti. De vez em quando eu assisto alguns testemunhos. Ele e a mulher dele. Eles se encontraram, se casaram. Veja como Deus tem propósito. Casaram, já vai mais de 20 anos, e eles têm sido um instrumento tão tremendo de Deus para libertar travestis. Já são muitos. Travesti todos transformados mesmo, de cirurgia e tudo, eles tiram tudo de volta, arranca tudo que foram colocados. Eu fico encantado. E uma coisa, o que ele encontra de gente para se levantarem contra eles, porque o nosso adversário não está satisfeito. Mas o que eu quero falar é que Deus perdoa, Deus liberta, Deus dá a vitória, mas é preciso crer. Se esses homens que estavam lá no fundo do poço foram arrancados de lá, como um dia eu também estive, que pecado é pecado, só um Deus maravilhoso de um amor tremendo pode arrancar as pessoas das trevas, do império das trevas, e trazer para o reino da luz.
Então, meus queridos, nós só precisamos sermos aprovados. As obras de José eram perfeitas. E essas obras de José na obediência, a vida de José na obediência, levou ao pai de José ter um amor especial por ele. E Deus tem um amor especial por todos aqueles que são obedientes. O que a gente precisa é só ser obediente, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, para caminharmos por ela, como disse o salmista, ser a lâmpada dos nossos pés, para que a gente tenha esse amor especial de Deus para conosco. O homem, ele pode querer ou não querer, mas todo ser humano é dependente completamente de Deus. Não tenha dúvida nenhuma. Se o homem não depender de Deus, ele não tem prosperidade, ele não tem progresso, ele não é vencedor. Porque chega a hora que esse castelo desmorona, esse alicerce cai, porque o alicerce da vitória, da prosperidade, do progresso, da felicidade é Jesus Cristo. Só Ele é esse alicerce, é a sustentação para que a vida, para que a família, para que a igreja seja forte, vencedora, preparada para a eternidade com Deus. José foi aprovado, meus queridos, amados irmãos. Essa história de José, irmãos, revela a fidelidade que José sempre teve para com Deus. Nós lembramos de uma situação que podemos trazer para os dias de hoje. José teve um momento muito difícil, aonde ele provou a sua fidelidade, a sua fé, quando a própria mulher de Potifar tentou seduzi-lo. O seu marido tinha viajado e ela tentou seduzi-lo. Agora, irmãos, reflitamos. Quantos momentos da nossa vida nós passamos por esses grandes desafios? O mundo tenta nos levar ao pecado. O que precisamos como lição para sermos aprovados é sermos fiéis. José foi fiel ao seu senhor, que era Potifar. José honrou. José não aproveitou da ausência, mas foi fiel, foi sincero, foi leal, foi honesto. Ele não deixou que o pecado destruísse a vida dele. Ele acreditou em Deus. É isso que hoje, as propostas que o mundo tenta trazer para nós, todas têm que ser rejeitadas. Todas não podem nem se aproximar de nós, têm que ser jogadas fora. Porque Deus tem propostas para a nossa felicidade. Porque Deus tem palavra para nós vivermos suportando todas as nossas necessidades que aqui enfrentarmos. Os irmãos lembram o que disse Paulo à igreja dos Filipenses? No capítulo 4, verso 12, Paulo disse que sabia passar fome, vivia em momentos de escassez, passar coisas terríveis, mas também sabia passar os momentos bons, de abundância, porque tudo podia naquele que lhe fortalecia. Hoje não é diferente. Deus vai dar suporte para qualquer momento que a gente possa enfrentar de dificuldade. O que precisamos é prevalecer, permanecer, ligados a Deus, confiante, perseverante na palavra, manter-nos seguro na palavra de Deus, porque também podemos dizer, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A segunda verdade da aprovação de José. José foi aprovado pelo pai, José é aprovado por Faraó. Versos 6 e 28. Pois ele lhes disse: ouve, peço-vos, este sonho que tive. Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, alcançando da cova, e venderam-no por 22 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Primeiro José diz, no verso 6, pois ele lhes disse: ouve, peço-lhes esse sonho que tive. Quando José conta esse sonho
para a sua família, que eram os seus irmãos, eles odiaram. Eles não aceitaram que José fosse o seu líder, que cuidasse deles. José como um homem obediente, temente, obediente ao seu pai. E agora, José também é aprovado por Faraó. Ele foi vendido lá para o Egito. Agora, irmãos, reflitamos. José, um servo do Senhor, ir para uma nação ímpia, que adorava outros deuses, deuses pagãos. Veja que situação difícil para um cristão dentro do Egito. Veja que situação difícil para a nossa caminhada como cristãos nessa terra que nós estamos vivendo de pecado. Então José traz para nós essa lição de vida de fé, de perseverança, de confiança plena no nosso Deus, na sua palavra, não abrindo mão das promessas de Deus para receber algo que o homem pudesse lhe oferecer. É o que hoje nós temos que ter essa consciência, essa segurança, que nós não precisamos mais nada deste mundo. Nós temos um Deus que nos supre de tudo o que precisarmos. Em todos os sentidos. Até falo para aqueles nossos jovens solteiros que estão lá atrás. Tem um aqui também. Solteiros. Que Deus providencie a varoa certa. Para um dia vocês terem o seu casamento, sua família. Em tudo que a gente imaginar. Eu quis falar para generalizar tudo. Ainda me lembro quando Danilo e Maiara, namoravam. Né? E eles foram perseverando, confiando. E em plena pandemia eles casaram. E hoje está aí esse casal que é um exemplo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu abençoo vocês, o casamento de vocês em nome de Jesus. Que é para o exemplo, que cada um tenha a sua paciência. Eu acredito quantas labutas passou Danilo, passou Maiara, quantos desafios enfrentaram para chegar ao momento da qual almejava, para ser aprovado para o seu casamento. A perseverança, a confiança em Deus, a segurança do que eles ouviam de Deus, e ouviram muito, trouxeram a felicidade. Então, a palavra de Deus nos aprova a ser feliz. Não só o casamento de Danilo, como dos outros irmãos que casaram recentemente, 1, 2 anos. Rafael já está com uma menina 2 anos? Já vai fazer 3, casou um dia desse. Também casou na pandemia, não foi? A menina já está falando tudo, já sabe até a cor do carro do avô, azul marinho. E é uma palavra dupla, né? Ela já sabe. Então veja, meus queridos, José como esse grande exemplo, a obediência, a perseverança, a confiança em Deus, diante de situações que se enfrentam na terra, nos torna felizes. Nada da terra pode nos destruir, é promessa de Deus, e nós temos que receber e confiar, e é na hora das provas que a gente pode ser aprovado, na confiança, na certeza dos Escritos Sagrados, que é Jesus, para que a gente alcance essa vitória. Irmãos, José era um jovem, igual a todos os outros, imaturo. A juventude ainda está na sua maturidade, não tem uma completa maturidade para um jovem como eu, de 65 anos. Não é? Então, os jovens ainda estão amadurecendo. Você sabe por que eu disse que sou jovem com 65? Porque Deus diz que o nosso espírito não envelhece. O corpo até pode envelhecer. Aqui está tudo branco, não está? São as mulheres que Deus botou na minha vida, que embranquece as nossas barbas, cabelos, né? A peleja é grande. Não é, minha irmã Valneide? Ela disse que não. São 44 anos juntos, nós.
de casamento. Namoramos 3 ou 4 anos, mais ou menos. Então, são 48 anos, praticamente, que a gente se conhece. Não poderia ser de outra forma, não era ficar branquinha assim? Ela também já está cheia de cabelo branco ali. É o tempo que vai passando, não é? Então, irmãos, esse sonho de José era para uma coisa maravilhosa que a gente pode entender hoje, para propiciar a revelação e fé para o seu espinhoso futuro. O que José enfrentou, né? O que José passou. Mas José, irmãos, numa nação ímpia, em um governante ímpio, creu no Deus que José servia e deu a ele aquele anel que na época os reis usavam, que era o poder, a autoridade, colocou no dedo de José para governar o Egito. Um servo do Senhor governando uma nação ímpia. E essa nação ímpia, ela prosperou até na época da seca, porque Deus o orientou a José, capacitou e preparou para o período da seca. Aí vamos lembrar uma coisa, para os momentos das nossas vidas de lutas, Deus já preparou a nossa vitória, nós venceremos, seja qual for a situação, porque Deus já preparou para esses momentos o nosso espírito, o nosso coração, para que essa vitória seja sempre consolidada, independente do momento que possamos estar vivendo. Creiamos e confiamos. E para encerrarmos, irmãos, José foi aprovado por Deus. Aprovado pelo pai, pela palavra do pai, a orientação, aprovada por Faraó e aprovada por Deus. Veja, irmãos, nesses versos que nós lemos, ou não, Gênesis 39, me coloque aí para a gente encerrar, capítulo 1, verso 3, de 1 a 3. Gênesis, aprovado por Deus. Gênesis 1, Gênesis 39, de 1 a 3. A igreja pode ler. Volte o 2 aí, meu irmão Elia, rapidamente. Irmãos, leia esse 2 aí. Segura aí, Elia. Nós estamos aonde hoje? Em um mundo de pecado, não é? Mas veja bem, Deus conosco, seremos prósperos. Mesmo nessa terra que estamos caminhando, Deus vai estar conosco. Bote o 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. O faraó viu, Potifar viu, que Deus estava com José. E o que aconteceu? A nação ímpia prosperou por causa do servo do Senhor. Essa terra prosperará, será abençoada através de nós, como servos do Senhor. Podemos levar as famílias vitória, porque o Senhor está conosco. Amém? Então, irmãos, esta palavra de Deus deixa bem claro que a separação de José e o seu povo estava no controle de quem? De Deus, sua família, seu trabalho, sua igreja está abençoada porque você serve ao Senhor e Ele está contigo e prospera e abençoa e ilumina aonde quer que você venha estar. Amém? Então, irmãos amados, as verdades da aprovação de José foi porque ele foi aprovado pela palavra do Pai
pela sua obediência, aprovada por Faraó pela sua obediência, aprovada por Deus pela sua obediência. E se nós estivermos em obediência, seremos aprovados também em toda a situação da nossa vida. Amém? Então vamos orar e levar essas lições no nosso coração, não é? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, aqueles que podem. Pai maravilhoso e santo, nós te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito aqui presente conosco e pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, ó Deus, nesta palavra tão preciosa que o Senhor trouxe ao nosso coração, lições de vida, ó Deus, diante do Egito que hoje vivemos, que é esta terra que estamos, ó Deus, mas buscando no Senhor, ó Deus, a cada dia a aprovação de cada passo, de cada direção, ó Deus, de cada atitude que venhamos ter. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja a nos aprovar, ó Deus, como o Senhor tem nos aprovado até hoje, nos levando, Deus, a essa alegria de podermos trazer, ó Deus, a vidas, ó Deus, a felicidade, a paz e a eternidade com o Senhor. Deus, te peço também uma bênção especial pela vida do pai da nossa irmã Miriam, ó Deus, que está passando das aflições da enfermidade, ó Deus. Ó Deus, mas na Tua palavra que nós hoje compartilhamos, nesse mundo teremos aflições, mas que possamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor está presente para trazer a nossa alegria, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Abençoe o Teu servo, visita ele agora, nesse momento, onde quer que ele esteja, que o Senhor esteja a abençoar e a derramar o Teu poder sobre cada medicamento, sobre cada instrumento, ó Deus, que esteja sendo usado em prol da saúde do Teu servo, como também, ó Deus, aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus, que estão ali cuidando dele, que o Senhor dê sabedoria, para que ele possa ser restaurado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e venha para casa na Tua paz, curado, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a cura do Teu servo, no nome de Jesus. Abençoe toda essa Tua igreja aqui presente, a esta jovem que nos visita, ó Deus, nesta noite, que o Senhor esteja a revestir e a fortalecer sempre a sua fé, como também de todos nós e de nossas famílias. Nos leva para casa, guardado debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nós oramos, te pedimos, te louvamos e agradecemos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém. E glórias a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas vidas, sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados. Deus o abençoe.